Bem, terminei de ler O Lobo da Estepe e realmente é um livro que tira do eixo, assim, né? Eu terminei de ler, aí fiquei pensando, como eu vou falar sobre esse livro, como eu vou escrever sobre esse livro, mas eu escrevi e eu vou falar. Lógico que não vai sair tudo, né, que eu quero dizer, porque é um livro complexo, né, e que é um universo que você pode recortar vários temas, né, nesse livro. É muito interessante mesmo. O Lobo da Estepe conta a história de um cara que tem 50 anos, ele é erudito, né, e vive nos anos turbulentos, né, da década de 20, do século 20, século passado. E ele sempre fica numa contradição constante, porque ele detesta a burguesia, mas não consegue sair do seio da burguesia, né? Onde ele mora e tal, são lugares burgueses. E ele o tempo todo está em contradição, porque ele não gosta da vida, né, que ele vive, e ele é meio avesso à sociedade, enfim, é um antissocial. Aí o que acontece? Ele também não gosta muito da vida boêmia, mas ele acaba também indo para a vida boêmia, do jazz e tal, né, dos bailes. Só que ele tem a visão da autocultura. Ele gosta, né, dos poetas, né, dos músicos eternos, né, e não do jazz. Ele acha o jazz assim muito efêmero, muito fugaz, porque ele acha que não traz reflexão para o ser, que nem os poetas eternos, né, e os músicos como Mozart e o escritor, né, Goethe, né, enfim. Então mas só que aí também ele acaba também se enveredando nesse mundo boêmio que ele também critica. Então, assim, é um personagem que vive o tempo todo na contradição. E ele se aproxima muito com a gente, porque nós somos também muito contraditórios, né? E nós somos fragmentados, né? Um dia a gente pensa uma coisa, outro dia a gente pensa outra. Por quê? Por causa disso. O livro mostra isso, que não existe uma unidade na gente, na construção do nosso ser. E sim, somos assim, diversos. E no início ele acreditava que tinha duas personalidades, né? Ele e o Lobo da Estepe, e, né, que no entanto ele caminhando contra o tratado do Lobo da Estepe, que justamente vai ser sobre ele, a vida dele. Mas aí ele vai descobrindo que na realidade não tem dupla personalidade. Ele não é só o lobo e ele, e sim tem várias almas dentro dele, né? Então o livro é interessante que ele fala da fragmentação do ser. Bem, gente, agora eu vou ler um trecho. Eu sei que isso aí é muito chato, mas eu vou ler, tá? O tratado do Lobo da Estepe e Hermínia tinham razão em sua teoria das 1000 almas. A miúde surgiu em mim, junto a todas as antigas, algumas novas almas, com suas pretensões alvoroçadas, e agora via claramente como um quadro posto diante de mim o processo de minha personalidade até então. As poucas habilidades e matérias em que eu casualmente era forte,
haviam ocupado toda a minha atenção, e eu pintara de mim a imagem de uma pessoa que não passava de um estudioso e refinado especialista em poesia, música e filosofia, e como tal tinha vivido, deixando o resto de mim mesmo ser um caos de potencialidades, instintos e impulsos que me parecia um transtorno, e por isso os encobria com o nome de lobo da estepe. Né? Então, assim, esse trecho explica muito bem o que eu tinha falado antes. A personagem Hermínia é um personagem muito curioso, porque quando ele estava muito triste num bar e tal, e aí ele encontra a Hermínia. Aí justamente ele acha a Hermínia parecida com um amigo dele de infância, o Hermann. Aí o que acontece? Que é justamente o nome do autor do livro. Né? Então, assim, é muito interessante essa coisa, né, de imagens, né? Hermínia lembra o amigo dele e que tem o mesmo nome do autor. E aí, ao longo do romance, esse personagem ele vai ser destrinchado, mas eu achei assim, muito interessante essa coisa, né? Esse jogo, né, de palavras e de imagens, né? Que mostra que também essa coisa da fragmentação da pessoa, né? No meio dessa viagem vertiginosa, né, do seu interior, o personagem ele encontra o teatro mágico, né? Que é um teatro que se diz lá nas instruções feito para poucos, né? Que só os poucos que vão compreender o teatro mágico. Entrando em contato com o teatro mágico, né? Ele vai experimentando a diversidade de almas, né, de eus e de outras realidades possíveis e imagináveis, né, em relação a ele. Ele vai experimentando essas sensações, né, e vai descobrindo a fragmentação do sujeito, ele, né, em personas, máscaras, né? Então o livro o tempo todo é muito interessante por causa disso, que ele vai mostrando que na realidade não existe um eu central, e sim existe vários eus, né? E também várias personas dentro da gente. Curioso, eu me lembrei, não sei porquê, talvez não tenha nada a ver, tá, gente? Mas eu me lembrei do conto do Borges, Aleph, né? Que tem a seguinte... Aí eu vou ler um trecho para vocês que fala sobre a questão do universo, essas coisas. Vi a circulação do meu sangue escuro, vi a engrenagem do amor e a transformação da morte, vi o Aleph de todos os pontos, viu no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e no Aleph a terra, viu meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto, e senti vertigem e chorei, porque meus olhos tinham visto aquele objeto secreto e conjectural, cujo o nome dos homens usurparam mais que nenhum homem contemplou, que os homens usurparam, mas que nenhum homem contemplou o concebível universo. Porém, o universo o lobo da estepe, o universo, ele é do microcosmo, que é do eu, da gente. Esse universo todo
é a gente, entendeu? Então, assim, só foi uma comparação que eu quis fazer, assim. Bem, gente, é o seguinte, apesar de várias passagens pessimistas do livro, o livro, ele tem uma mensagem no final positiva, que é o seguinte, o que eu entendi, foi o seguinte, que apesar da diversidade de almas, de essências e de eus que existem dentro da gente, a gente tentando administrá-las em harmonia, a coisa vai fluir, entendeu? Então não adianta jogar para debaixo do tapete essa diversidade de eus que existe dentro da gente. A gente tem que administrar. A gente tem que administrar as personas que existem dentro da gente. E o que vai ajudar muito a gente é o quê? É a fantasia. É a gente brincar com essas máscaras. No teatro mágico, ir para o teatro mágico da vida e interpretar essas máscaras, essas feras ou essas personas que existem dentro da gente. Então é isso que eu acho também, que o que ele mostra, que também a fantasia é importante, o sonho é importante, não dá para você se massificar, se industrializar e colocar no tapete, colocar debaixo do tapete as suas contradições, né? os seus instintos, os seus impulsos. O livro mostra que a gente tem que aprender a lidar com as nossas personas e com o caos que existe da gente, porque existe um caos dentro da gente que a gente precisa organizar. Então, valeu a pena de ler o livro. Valeu muito a pena. Para mim, agora eu não sei para vocês.